Torcedores rubro-negros que acompanham o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos na manhã desta quarta-feira. A gente agora repercutindo esse jogo entre Ceará e Sport. Na verdade, jogo do Ceará e defensiva do Sport. O Ceará foi quem jogou, o Ceará foi quem buscou a partida a todo instante. A equipe que finalizou mais, que teve mais volume. E se não fosse o goleiro Maílson, o Sport poderia ter sido goleado pela equipe do Ceará ontem na Arena Castelão, com sobras, com facilidades, com um esquema novo implementado pelo técnico Gustavo Florentin. O Sport foi uma equipe que, mesmo num aspecto defensivo, se preocupando mais em inibir os avanços da equipe adversária, ainda deu brechas para que o Ceará pudesse atacar. Só para o torcedor ter uma ideia de alguns dados do primeiro tempo, que foi a etapa mais massacrante para a equipe do Sport, onde a equipe do Leão atacou pouquíssimas vezes e foi muito ineficiente na parte ofensiva. O Ceará teve 11 finalizações contra 2 do Sport, em 63% de posse de bola, com vários ataques. Só para o torcedor também buscar dos dados da partida, foram 5 defesas difíceis do Maílson em 23 minutos. Daí a gente tira que o Sport teve enormes dificuldades. Por que essas dificuldades? Porque o Sport ontem, pela primeira vez na temporada, atuou com 3 zagueiros. O Sport ontem acabou tendo duplas nas laterais, tanto na direita quanto na esquerda. Ronaldo fazendo dupla com Blas Cáceres, Alanzinho sendo reserva durante toda a partida, e hoje Alan aparece como um dos principais meias da equipe, pelo menos na minha visão. Jogador que já decidiu partidas nesta Copa do Nordeste. E lá na frente, coitado do Javier Parragués, o Búfalo. Coitado, sozinho, não tinha ninguém para auxiliá-lo. Everton Felipe a todo instante investindo em lançamentos. E um Sport mais voltado para a marcação, mas mesmo voltado para esse tipo de jogo, cedendo brechas a um Ceará que foi muito participativo. Trabalho de movimentação na frente, com Vina, com Mendonça, com o próprio Lima. As chegadas pela esquerda com Vitor Luiz, o Fernando Sobral participando também do jogo. Um 4-1-4-1 bem definido da equipe do técnico Thiago Nunes. Então, no fim das contas, brilhou a estrela de Maílson. Não à toa foi eleito o craque da partida, porque fez aí defesas milagrosas. E no segundo tempo até, e a gente pode dizer que o Ceará se perdeu um pouco no seu jogo, não soube ter aquele domínio da partida como antes, mesmo com a superioridade numérica. Vale destacar que Fábio Alemão acabou sendo expulso. É momento para se falar em demissão do técnico Gustavo Florentin? Obviamente que não. Eu ainda sigo com a mesma palavra de rodadas atrás, de jogos atrás, tanto do estadual como da Copa do Nordeste. Mas uma coisa precisa ser dita: o Sport precisa urgentemente de uma equipe titular para os jogos. O Sport mudou demais. Até uma coletiva que foi concedida pelo zagueiro Rafael Thierry, ele destaca que já atuou com 4 laterais pela esquerda, diferentes dos jogos do Sport. E a gente contabiliza aqui para o torcedor, é fácil: Vitor Gabriel, Sander, Lucas Hernandes e o Luciano Juba. Então, como se formar uma equipe titular com tantas mudanças? Óbvio que a gente também tem que levar em consideração o calendário. Ele não é favorável para a equipe do Sport, principalmente a última semana. Foi uma semana com jogos na terça, na quinta, no domingo. O Sport não teve intervalo para treinamento. Mas se você joga na terça-feira com uma equipe titular, no domingo dá para jogar com uma equipe titular. É definir a equipe titular do Sport, sem tantas trocas. É ver quem tem as devidas condições de entrar de frente e você bater no peito e dizer: esse time aqui é a força máxima do Sport no momento. E não está fazendo trocas à torta e à direita
e a equipe não conseguir render. Sabíamos que o Sport teria muitas dificuldades contra o Ceará, porque além do Ceará ser uma equipe hoje que está na primeira divisão, financeiramente bem melhor do que o Sport, e com uma espinha dorsal já formada da temporada passada, foi mais um compromisso do Sport fora de casa. E foi o que a gente já havia ressaltado em outros conteúdos do Leão aqui no nosso canal. Partidas longe de casa, o Sport não teve praticamente nenhuma até então, mesmo com muitos jogos pelo Pernambucano e também com muitas partidas na Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste foi o contato maior que o Sport teve com partidas longe da capital pernambucana. No estadual até então, nenhum jogo, apenas o jogo do Retrô, mas o jogo aconteceu na Arena de Pernambuco, que para mim é palco neutro, né? Não à toa as partidas do Campeonato Brasileiro, Sport e seus rivais mandam partidas lá em São Lourenço da Mata. Então é campo neutro. Então nesse caso, fora de casa o Sport teve CRB e Ceará. E nessas duas partidas teve dificuldades, tirando o segundo tempo daquele jogo contra o CRB e ontem um massacre que o Ceará promoveu em cima do Sport e que por pouco o Sport não saiu com uma goleada, né, que repercutiria muito ao longo das semanas e não sei se seria o ideal para o Gustavo Florentino trabalhar, né, para os próximos jogos. Então fica de alerta, né, que o Sport tenha essa definição de time para as próximas partidas. Força máxima, essa questão de estar poupando, tem que jogar, o calendário é esse. Dentro do possível, tem que se colocar a força máxima no estadual e também na Copa do Nordeste. Até porque, no fim das contas, quando a Copa do Nordeste dá errado, todo mundo volta a valorizar o Campeonato Pernambucano e a gente viu isso na temporada passada com esse mesmo Sport. Então 0-0 na conta do Maílson, mas uma atuação pífia, ridícula do técnico do Sport ontem, tanto na escalação principal como também nas modificações promovidas ao longo do segundo tempo. Agora eu quero a opinião do torcedor rubro-negro. O que é que vocês acham aí desse técnico? O técnico Gustavo Florentino permanece ou não permanece? Para mim, continua com uma definição de time, para que ele se atente aos próximos jogos da equipe rubro-negra. E em relação ao jogo, acredito que a opinião aqui deva ser única de um Sport que sofreu bastante diante da equipe do Ceará ontem à noite e uma atuação vergonhosa. Em anos atrás a gente não via atuações assim e agora a gente tem que se acostumar, né, com o momento, infelizmente, né, do futebol pernambucano ruim, mas parabenizar, lógico, a organização e o trabalho que vem sendo feito no futebol cearense, a ponto de terem aí as equipes líderes dos seus respectivos grupos na Copa do Nordeste. Forte abraço a todos e a gente volta a qualquer momento com mais informações aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!